Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Minhas mídias, o endereço geral é Paulo Roberto Maciel. No YouTube, Instagram, Facebook, você chega lá, tá? Também você pode ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, referente ao dia 26 de maio de 2026, terça-feira. Olha, é o dia de uma missa especial. Missa dedicada a São Felipe Neri, presbítero, na 8ª semana do tempo comum, ano litúrgico A. A cor é branca, no rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 10º ao 16. Caríssimos, esta salvação tem sido o objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vós estavam ministrando essas coisas que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós, em todo o processo proceder. Pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Depois da carta de São Pedro, temos o Salmo responsorial 97, na Bíblia Vulgata, ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Atenção para os versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 2º A. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos! O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos! O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 10, versículos do 28 ao 31. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Purificai, Senhor. Atenção, pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo,
Começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber da reflexão aqui no livro Palavra e Vida, sobre Marcos capítulo 10, versículos 28 ao 31. Deixar a casa e a família era abandonar tudo. No grupo familiar encontrava-se a única segurança social que podia-se ter naqueles tempos. Sair daquele âmbito era penetrar em um risco total. Os discípulos haviam feito isso. Haviam assumido o risco. Aí se entendem as palavras de Jesus. Promete-lhes outra família, outra segurança que está além da família. Sua segurança está em pertencer à família do reino, à família de Deus. Pode ser que se encontrem perseguições, mas nunca deixarão de ser filhos e filhas daquele que tudo pode. Que maior segurança se pode pedir? No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma explicação de Marcos capítulo 10, versículos do 28 ao 31. Jesus acabara de comentar com seus apóstolos como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Eles não alimentam ilusões. Sabem que o mestre vive pobremente, não possui bens materiais, não paga salário. Pedro, representando os demais, quer saber qual será a situação dos que deixam tudo em vista de assumir as exigências do reino. Jesus conta a própria experiência de vida. Deixou sua família de sangue, mas tem uma família bem mais ampla de fé. Não tem sua própria casa, porém, como missionário do reino, está sempre em casa. Não lhe faltam alimento nem roupa. Na nova sociedade sem desigualdade nem opressão, haverá afeto e abundância para todos. Neste mundo, os seguidores de Jesus terão sua recompensa multiplicada por 100, acompanhada de perseguições. Quantos cristãos são perseguidos no mundo, principalmente pelos muçulmanos? Muitos cristãos morrendo em vários países. Agora, o importante é que nós temos fé, esperança e amor. E a esperança é no futuro, quando haverá a vida eterna, e esta vida eterna será com Jesus e com todos os santos e todos os anjos de Deus e todos os salvos. Santos do dia 26 de maio. Vamos lá aos santos do dia. Uma pesquisa no Vaticano. São Simétrio, Marte na Via Salária Nova. Simétrio ou Simítrio era um presbítero romano, ou seja, um padre, sepultado na catacumba de Santa Priscila, ao longo da Via Salária Nova, junto com outros 22 companheiros. Provavelmente todos foram martirizados nos últimos anos do império de Antonino Pio, talvez por volta do ano 159. Bem no início da era cristã, né? Bem no início da divulgação do cristianismo, da cristianização do mundo. São Simétrio ou Simítrio, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Porque nós católicos acreditamos que as almas que se foram para o céu, crendo em Deus, em Jesus Cristo, estão em comunhão com Ele. Santo Eleutério é santo do dia 26 de maio. Ele foi papa, natural de Épiro, na Grécia. Eleutério foi papa no ano 175 até 189. Tolerante com a heresia de Montano, combateu o gnosticismo e o marcionismo, contra os quais emitiu um decreto solene. Deve-se a este papa, Papa Eleutério, a celebração da Páscoa no domingo. O santo foi sepultado no Vaticano ao lado do túmulo de São Pedro. Santo do dia 26 de maio, cuja missa deve ser em sua homenagem. São Felipe Neri.
presbítero, fundador da Congregação dos Padres do Oratório. Filipe Neri chegou a Roma em 1534 e era como uma luz no escuro da miséria daquela cidade naquele tempo. Antes de morrer octogenário, Filipe Neri queimou os manuscritos dos seus livros guardados na gaveta. Muito tempo antes, aos 24 anos de idade, fizeram um pacote de todos os livros que então possuía, exceto a Bíblia e a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, e os levaram para vender na praça, distribuindo depois o dinheiro obtido aos pobres. Desde aquele instante, somente Deus haveria de ocupar seus pensamentos e coração. Se quisermos nos dedicar inteiramente ao nosso próximo, repetia São Filipe Neri, não devemos reservar a nós mesmos nem mesmo tempo nem espaço. Filipe Neri recolheu consigo os meninos turbulentos dos subúrbios romanos e os educava, divertindo-os. Para ajudar os mais necessitados, não hesitava em pedir esmolas. Um dia, um indivíduo, sentindo-se importunado, quando ele pedia esmolas, deu-lhe um soco. Respondeu Filipe Neri, este é para mim. Agora, me dê algum dinheiro para os meus meninos. Em pleno clima de reforma e contra-reforma, Filipe Neri expressou sua opinião a esse respeito com uma frase muito eficaz: é possível restaurar as instituições com a santidade e não restaurar a santidade com as instituições. Filipe Neri nasceu em Florença, na Itália, em 1515. Vivaz, alegre e otimista por temperamento, tanto que mereceu o apelido de Pippo o Bom, tentou várias profissões, entre as quais a de comerciante, perto de Cassino, na Itália, aos 18 anos. Estudante em Roma, abandonou os estudos vendendo os livros para dedicar-se totalmente a atividades beneficentes. Ordenado padre aos 38 anos, criou pouco depois o Oratório, congregação religiosa de padres empenhados de modo particular na educação dos jovens. Sem parecer, Filipe tinha sólida cultura. Promoveu os estudos de história eclesiástica, encaminhando a esta disciplina um dos seus sacerdotes, Barônio. Depois dos 75 anos de idade, Filipe Neri limitou sua atividade aos confessionários e também a direção espiritual. Possuía o segredo da simpatia e da amizade. No leito de morte, sentia-se culpado ao pensar que estava deitado numa cama macia e limpa enquanto Cristo morreu pregado na cruz. A morte de Filipe Neri se deu em 26 de maio de 1595. São Filipe Neri, rogai por mim, rogai por nós. Nós, católicos, acreditamos que os santos intercedem junto a Deus, porque suas almas estão em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santa Mariana de Jesus é santa do dia 26 de maio, de acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Mariana de Jesus de Paredes e Flores é a primeira santa da República do Equador. Nasceu em Quito, a capital do Equador, em 31 de outubro de 1618. Foi a oitava e última dos filhos do capitão espanhol Jerônimo, vamos ver o nome correto, Jerônimo Flores de Paredes e de Mariana Granobles Jaramillo. Ficou órfã de pai aos 4 anos de idade e de mãe aos 6. Foi educada por sua irmã mais velha, Jerônima, e fez a sua primeira comunhão aos 7 anos. Fez voto de virgindade. Assumiu o nome de Mariana de Jesus. Fez os exercícios espirituais e, como Santa Teresa, quis fugir de sua casa com uma prima para ir evangelizar os índios Mainas. Esta iniciativa não teve êxito, então não deu certo esta tentativa. Como tampouco a tentativa de retirar-se a uma capela aos pés do vulcão Piquincha, para implorar à Virgem a proteção contra os perigos daquele fenômeno. Sua família não a autorizou a entrar para as irmãs franciscanas. Então ela decidiu ingressar na terceira ordem
de São Francisco e se retirou para uma alcova de sua própria casa. Vestiu-se com um saial, né, vestimenta própria, né, da organização, saial marrom, e começou uma vida de completo recolhimento, de muitas orações e penitências. Mas tudo isso não mudou o seu caráter alegre. Ela tocava violão, consolava os tristes, reconciliava negros e índios e também fazia milagres. Intercedia por milagres. Mas sua saúde se ressentiu com as penitências às quais se ajuntaram dolorosas sangrias da parte dos médicos. Os médicos recomendaram essas sangrias. Com os terremotos e as epidemias que aconteceram em Quito, em 1645, Marianita, como a chamavam, ofereceu sua vida por seus concidadãos. Em sua reclusão foi atacada por febre altíssima e fortes dores. Ao mesmo tempo que progredia sua enfermidade, ia diminuindo a peste na cidade, e o terremoto havia cessado no momento de seu heróico oferecimento. Nos últimos dias perdeu a voz e só no último dia aceitou que a colocassem no leito. Fazia tempo que havia expressado a seus familiares o desejo de que depois de morta a vestissem com o hábito franciscano que sempre teve em sua cela, enquanto por muitos anos levava o escapulário e o cordão da terceira ordem franciscana, recebidos dos frades menores, por conselho de seu confessor. Predisse o dia e hora de sua morte, que aconteceu às 22 horas do dia 26 de maio de 1645. Tinha 26 anos de idade. Sua morte foi chorada por toda a cidade. Nos lábios de todos estava esta expressão: morreu a santa. Seus funerais foram um triunfo, uma explosão de agradecimento e de profunda veneração pela admirável concidadã. Olha que história muito bonita, hein? Santa Mariana de Jesus, primeira santa do Equador. Rogai por mim, rogai por nós, junto a Jesus no céu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, quando pedimos algo, sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. São Paulo apóstolo já disse: ouvidos nenhum ouvido ouviu, nenhuma boca proclamou, nenhum olho viu o que está programado para nós, para todos salvos na vida eterna. Nenhum ouvido ouviu, nem uma boca proclamou, nenhum olho viu o que nos está reservado. E a tribulação de agora nem se compara com a glória futura, então, que será revelada em nós na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919.